Bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Por que eu devo dizer não para o meu filho? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu posso dar alguma negativa para o meu filho ou isso vai traumatizar a minha criança? Esse é o nosso assunto de hoje. Escolhi esse tema hoje porque ontem eu fiz uma série de perguntas, de testes aqui para vocês nos stories sobre birras. E teve uma pergunta que eu coloquei que eu fiquei surpresa com o tanto de respostas erradas que teve. Acho que assim, quase a metade das pessoas errou a resposta. Que era algo relacionado à criança se jogar no chão, alguma coisa assim, né? Quando a mãe dizia não, a criança se jogava no chão. Aí, uma das respostas era assim, sobre ficar dando sermão, né? Nossa, deixa eu lembrar, não lembro exatamente como é que era a pergunta, acho que vocês devem ter visto. E daí, uma das alternativas era, não vai adiantar ficar gritando, ficar dando sermão com a criança, que era a resposta certa, né? Não ia adiantar, não ia resolver a situação. E a outra resposta é, não devemos nunca dizer nada negativo para a criança. E muita gente marcou essa, que era errada. Então, eu fiquei assim, surpresa, porque muitas mães e muitos pais, isso mostra que muitas mães e pais têm medo de dizer algo negativo para a criança. Então, é por isso que eu resolvi trazer esse tema para a live de hoje, que eu acho que a gente precisa conversar a respeito, certo? Então, o nome da live de hoje é Diga Não para o Seu Filho, certo? Vamos conversar sobre isso. E se você tem dúvidas ou alguma consideração para fazer, vai colocando aí nos comentários que a gente já vai conversar a respeito, tá bom? Então, primeira coisa, eu preciso dizer não para o meu filho? É claro que eu preciso. É lógico que eu preciso. Eu já contei para vocês aqui que teve uma... Quem me acompanha há mais tempo já deve ter me ouvido contar essa história. Há muitos anos atrás, quando eu tinha um grupo de preparação dos pais para o nascimento dos filhos, né? Era um grupo que eu tinha lá em Cascavel, era o Gesta Cascavel, né? De repente tem alguém aí de Cascavel vai lembrar disso, dessa época, em que por 6 anos eu coordenei esse grupo. A gente tinha encontros quinzenais, a gente falava sobre a educação das crianças, recém-nascidos, primeiros meses e tal. E tinha uma das participantes, uma pessoa assim muito amável, muito querida, muito instruída, né? E ela dizia assim, eu tô grávida agora ainda, mas quando meu filho nascer, eu e meu esposo, nós decidimos que a gente nunca vai dizer não pra ele. A gente não quer dizer não pra criança. E aquilo eu fiquei muito curiosa até com o comentário que ela fez, tanto que passaram-se muitos anos e eu nunca esqueci disso que ela me falou, porque fiquei imaginando, por que será que um pai e uma mãe gostariam de nunca dizer não para o seu filho? O que será que leva um pai a pensar assim? Não sei qual que seria a explicação, o que vocês acham, né? Põe aí para mim nos comentários. Mas em geral, os pais têm medo de traumatizar a criança. Se eu disser não, meu filho vai ficar traumatizado. Ou se eu disser não, meu filho vai achar que eu não o amo. Ou então, se eu disser não, meu filho vai chorar e eu não quero que ele chore, eu não quero que ele se frustre. Eu quero poupar ele dessas frustrações, porque a vida já vai dizer muito não. Então, eu quero dar para ele tudo que eu não tive. Quero dar para ele tudo que eu puder. Então, talvez esse seja um dos pensamentos que leve alguém a escolher esse tipo de caminho, né? Não sei se hoje essa mãe continua pensando isso, de repente um dia se eu encontrá-la eu converso com ela e pergunto para tirar essa dúvida, mas o fato é que nós precisamos dizer não para os nossos filhos. Por quê? Quando nós dizemos não, nós estamos ensinando tolerância. Tolerância à frustração. Às vezes eu recebo aqui mensagens de mães e pais de crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, né? Vocês acompanham aqui, às vezes eu conto pra vocês, de crianças grandes que não sabem ouvir não, que não são capazes de ouvir um não e lidar bem com aquela situação. Eles gritam, se jogam no chão, choram, fazem escândalo, protestam, xingam a mãe, falam que a mãe é chata, que querem outra mãe e tal. Crianças grandes. Se é uma criança pequena fazendo isso, uma criança de 2, 3, 4 anos, ok, é mais compreensível, né? Agora, se é uma criança de 8 anos fazendo isso, por que isso acontece? Porque ela ainda não sabe lidar com a frustração. Quer dizer que lá atrás, talvez ela não tenha ouvido nãos, ou talvez não da forma correta, ou talvez não na quantidade suficiente, na quantidade que precisaria.
Quando nós dizemos não, nós ensinamos paciência para os nossos filhos. Eles aprendem a esperar. Ok, eu preciso de alguma coisa agora, ou eu quero alguma coisa agora, porque precisar é diferente de querer, certo? Se meu filho precisa de algo, ok, não tem problema eu dar para ele. Se ele está precisando, eu posso dar, é uma necessidade. Eu, como pai e mãe, tenho o dever de atendê-lo, inclusive. Agora, se meu filho não está precisando, ele só quer, é algo da vontade, não é necessidade, nesse caso eu posso dizer não? É claro que eu posso. Eu posso dizer não agora, por exemplo. Ah, eu quero alguma coisa, mamãe, eu quero comer um biscoito. Ok, filho, você pode comer depois do almoço. Agora é hora do almoço, não vou te dar porque você vai ficar sem fome, mas depois do almoço você pode comer. Então pode ser um não agora, por exemplo. Isso vai ensinar o meu filho a ter paciência para esperar. Ok, eu queria muito comer um biscoito, mas agora não é hora de comer. Então, nós também ensinamos uma capacidade interessantíssima que tem a ver com inteligência emocional. Olha só, escuta essa frase que eu vou dizer. Dizer não para o meu filho é ensinar inteligência emocional para ele. Se eu fizer isso do jeito correto, se eu aplicar isso da maneira correta, eu posso estar ensinando o meu filho a ter mais inteligência emocional. Como assim? Existe um componente da inteligência emocional que é adiar a gratificação. Por exemplo, se eu sei que se eu esperar mais, eu vou receber algo melhor do que se eu quiser agora, se eu consigo lidar com isso, isso é inteligência emocional. Imagina assim, o teste do marshmallow. Vocês já ouviram falar desse teste com certeza, né? Esses tempos atrás teve um monte de pais e mães, inclusive, postando coisas sobre isso, né? Então vocês devem ter visto. Que teve um pesquisador americano que ele fez esse teste com as crianças. Ele dava um marshmallow para criança, em geral crianças de 4, 5 aninhos. Ele dava um marshmallow para criança e falava assim, ó, eu vou deixar esse marshmallow aqui. Se você não comer, daqui a 15 minutos eu volto e te dou 2. Quer dizer, em vez de você ganhar 1, você vai ganhar 2. E aí deixava a criança ali e ficava filmando. Vocês viram esse teste, né? Vocês ouviram falar sobre isso? Acontece que muitas crianças conseguiam resistir e muitas crianças não conseguiam resistir. Aquelas que conseguiam resistir, que esperavam, que adiavam a gratificação, elas pensavam, puxa, se eu não comer isso aqui, eu vou ganhar mais 1, então é melhor eu não comer porque eu posso ganhar algo melhor depois. Essas crianças, quando adultas, elas tinham melhor capacidade de se desenvolver na sua vida adulta. Então, esse psicólogo acompanhou essas crianças depois, por um longo tempo, e ele conseguiu ver resultados melhores porque elas eram capazes de lidar melhor com a vida de adultos. Olha que interessante. Quando uma criança não sabe esperar, ela não tem essa capacidade, e às vezes é porque nós, pais, não dissemos não o suficiente, a gente não quis frustrar a criança, a gente ficou com dó da criança chorar e a gente não disse o não, essa criança vai ter menos habilidades emocionais para lidar com a vida. Já pensou nisso? Que interessante. Às vezes a gente não quer dizer não, porque a gente tem medo. A criança vai frustrar, ela vai chorar, vai ficar bravo comigo, ele não vai me amar. Muitos pais têm esse medo. Se eu disser não para o meu filho, ele não vai me amar mais. Por exemplo, imagina que o seu filho quer comer mais um doce. Ele já comeu um doce, você já deu um doce para ele. E ele quer comer mais um. Mamãe, só mais um. Então, você sabe que não é bom. Você sabe que a regra é um doce, por exemplo. Mas aí você vê seu filho pedindo, você fica com aquela dosinha. Tá bom, né? Também não vou ser aquela mãe chata. Que problema que tem? Nós temos medo de frustrar as crianças e medo de não sermos amados. Muito cuidado aqui, porque esse medo não pode atrapalhar a nossa educação. Às vezes, quando a criança é bem pequenininha ainda, você fala assim, puxa, mas se eu disser não, eu sei que vai vir uma birra, eu sei que ele vai chorar, eu sei que ele vai fazer aquele escândalo. Então dá logo o que ele quer, dá logo aí o que ele quer. Nesses casos, nós estamos educando baseados no que a criança vai pensar e não no que eu sei que é certo. Muito cuidado aqui. Esse não pode ser o critério. Às vezes a gente diz não. E aqui eu até teve uma pergunta que alguém me fez esses dias, lembrei agora. Alguém me perguntou assim, Mari, a gente nunca deve ceder?
Quando eu digo não, eu nunca posso voltar atrás? Eu não diria nunca. Aliás, nunca é uma palavra tão complicada, né? Mas eu diria assim, nós podemos voltar atrás. De repente você disse um não para o seu filho, sei lá. Você disse para ele que comer doce durante a semana não pode, por exemplo. De segunda a sexta não pode comer doce. E aí, sábado e domingo ele pode comer um doce. Só que de repente, você foi jantar na casa de alguém, na casa de algum amigo que também tem filhos, e depois do jantar, os filhos dele comeram um doce e vão pegar um doce. E o seu filho veio pedir, mamãe, posso comer um doce? Você fala, não, a regra lá em casa é que de segunda a sexta não pode. Você disse que não. E aí a criança começa a perguntar e conversar e mostra, e você vê que os outros estão comendo, aí você se dá conta que nessa situação, talvez seja melhor você abrir uma exceção, porque as outras crianças estão comendo um doce e o seu filho não está comendo um doce. Nesse caso, posso ceder? Posso voltar atrás? É claro que pode. Nós precisamos ter as medidas, precisamos ter as regras que valem para a maior parte do tempo. Mas tem problema eu voltar atrás uma vez? Não tem. Tudo bem, nesse caso, falar assim, você vai até explicar para o seu filho, falar assim, ó filho, você sabe que a regra lá em casa é que o doce é só final de semana, certo? Hoje a mamãe vai deixar, porque a gente tá aqui na casa dos amiguinhos, eles estão comendo e eles ofereceram e tudo bem você aceitar um doce então. Pode ser? Pode ser assim? Você come um só? Então tá, você já põe uma condição ali para dar o limite para a criança, porque de repente os outros vão comer uma caixa inteira de chocolate, por exemplo, e você não quer que seu filho coma uma caixa inteira. Então já negocia com ele e fala, filho, um só, tá bom? Então tá bom, pode comer. Não tem problema a gente abrir exceções de vez em quando. Eu não quero dizer aqui que sendo assim tão rígido, tão firme, a gente tem que ser militar em casa, né? Nossa, eu tenho que impor medo no meu filho, ele tem que ter muito respeito, porque senão ele vai perder o respeito. Não, o respeito se constrói com intimidade e não com medo, né? É com amor que se constrói, com vínculo, com carinho e não com autoritarismo. Então é claro que nós precisamos dar sim os limites para os nossos filhos, mas a gente precisa fazer isso com base no respeito. Não estou dizendo aqui que você tem que dizer não para o seu filho, você tem que ser uma mãe grosseira, você tem que ser um pai autoritário, alguém que grita com as crianças. Não, o não pode ser dito de maneira muito firme, sem gritar, inclusive. Nós podemos usar um tom de voz mais firme. Não, eu já falei que não e ponto, acabou a conversa. Nesse tom. Eu não preciso gritar com a criança. Não, porque eu já falei, tá? Não, nós podemos ser firmes e é preciso ter uma expressão firme, especialmente se é uma criança pequena. Se é uma criança pequenininha, eles entendem mais a nossa expressão facial do que o não em si. Se é uma criança de menos de 2 anos, inclusive, que não tem a comunicação ainda bem estabelecida, eles vão olhar mais para o meu rosto do que ouvir a palavra não em si. Então, nós precisamos ser firmes, mas não quer dizer que eu deva ser grosseiro. Mas, por outro lado, cuidado se você diz um não sorrindo. Não, filha, a mamãe já falou que não pode. Eu sei que você quer mais um doce, mas você já comeu um doce, né? Nossa, dizendo um não desse jeito, o que eu estou ensinando para a criança? Ele não vai conseguir compreender o contexto, eu vou gerar confusão. Então, eu preciso ser coerente. Aquilo que eu falo, o meu tom de voz, com a expressão que eu estou fazendo, e a criança vai entender, né? Ele vai aprender. Quando nós estamos dando esses limites para a criança, quando nós estamos dizendo a ela que isso aqui não é adequado agora, nós estamos explicando para eles um conceito muito importante que vai prepará-los para a vida adulta. A vida de criança é uma vida de querer fazer tudo o que eu tenho vontade, certo? Quem tá aqui há mais tempo me acompanha já sabe que eu sempre falo sobre isso, né? A criança tem vontade de fazer só o que ela tá afim. Eu quero brincar, eu vou brincar. Eu não quero tomar banho, eu não tomo banho. Eu quero assistir, eu vou assistir. Eu não quero arrumar minha cama, eu não arrumo. E isso faz parte da imaturidade da criança. Eles não têm ainda a capacidade, quando eles são pequenos, eles não têm ainda a capacidade de compreender que eu preciso fazer coisas que eu não gosto também. Eu preciso fazer coisas que eu não estou com vontade também. E é isso que é a vida adulta, certo? Talvez você tá aí se preparando para sair trabalhar, por exemplo, agora, ou você tá me ouvindo aí lavando uma louça, esfregando um banheiro, fazendo alguma coisa assim.
E talvez você não estivesse com vontade de fazer isso. Se eu te perguntasse, o que você está com vontade de fazer agora? Talvez você me dissesse outra coisa completamente diferente do que você está fazendo agora. Mas por que você está fazendo? Porque é preciso. Porque você é adulto e você sabe que você precisa cumprir com as suas responsabilidades. Talvez você está aí me ouvindo porque você está de madrugada com foninho de ouvido amamentando seu filho pequeno, por exemplo. Você não tem vontade de acordar de madrugada. Você não tem vontade de fazer um monte de coisas. Mas você faz mesmo assim. Por quê? Porque nós somos adultos responsáveis. Alguém ensinou isso para nós. Alguém mostrou isso para nós. As crianças não têm isso, eles não sabem isso. E dizer não para eles vai colaborar nesse processo de mostrar, olha, eu sei que você está com vontade de ficar assistindo televisão, mas nós já combinamos que era um desenho e o seu desenho acabou. Então agora nós vamos guardar todas as coisas e vamos tomar um banho. Ai, mas eu quero só mais um. Eu sei, filha, eu sei que você quer mais um, mas era um desenho e o seu desenho acabou. Não. Então, nós precisamos mostrar para eles, olha, apesar de você ter vontade, nós não fazemos só o que temos vontade. A gente faz também o que é preciso. Aqui, às vezes, nós erramos um pouco quando a gente vai dizer não e a gente fica explicando detalhadamente. Essa foi uma pergunta que muita gente errou ontem também nos stories. Quem fez o teste, né? Quem não fez ainda dá tempo, ainda tá lá. Daqui a pouquinho já vai expirar. Mas quando a gente diz um não para a criança, eu não preciso ficar argumentando demais. Não por isso e ponto, né? Uma explicação simples. Uma frase, no máximo 2 frases. Aí, se a criança me perguntar, por exemplo, eu tô falando, meu filho quer assistir mais televisão. Eu falo, filho, não, agora já acabou o que você estava assistindo, nós combinamos que era um só, agora você vai desligar. Ai, mamãe, mas por que eu não posso ver mais um? Porque amanhã você tem que acordar cedo, já está na hora de você dormir. Mas por que eu tenho que dormir cedo? Né? Se a criança perguntar, você pode responder, não tem problema. O famoso por que não funciona, né? Ai, por que não? Como assim por que não? Né? A criança está no direito de perguntar. Se já é uma criança maiorzinha, ele vai perguntar por que eu tenho que dormir cedo? Aí você pode falar, porque você tem tantos anos, você tem 6 anos, você tem 7 anos, e uma criança da sua idade precisa dormir 11 horas por noite, por exemplo. Você tem que deitar agora para que amanhã você esteja descansado. Então, a gente não precisa ficar argumentando demais, né? Falando, ai, filho, não dá, sabe o que é? É que a mamãe sabe que precisa colocar você cedo na cama, e começa todo aquele sermão, né? Sermão não adianta. A criança ouve a primeira frase e o resto eles já não estão ouvindo mais. Então, nós precisamos falar, explicar de maneira simples e dizer uma frase justificando o porquê não. Não, filho, você sabe que comer doce demais não é saudável. Ponto. Acabou. Se eles vierem perguntar, ai, mas por que isso, por que aquilo, por que não posso tal? Filho, porque você sabe, a nossa regra é você come um doce. Amanhã você pode comer outro. Então, nós podemos explicar, mas seja objetivo, seja claro e direto. Não fique dando muitas explicações, porque isso pode confundir a criança, né? Eu anotei um monte de coisas aqui. Deixa eu ver se eu passei por tudo isso aqui. Ah, olha só que interessante. Acho que até dá pra eu fechar com isso aqui. Daí eu vejo as perguntas de vocês. Sabe quando você tem uma planta? Você tem uma plantinha em casa? Uma planta frutífera? Não sei se alguém já cuidou de planta. Eu não cuidei, tá? Mas eu já li a respeito disso e a gente já acompanhou sobre isso. Eu sei que você já ouviu essa história também. Você já ouviu uma história dizendo assim? Que aquela árvore que tem muitos galhos, uma videira, por exemplo, né? Uma planta que produz uvas. Se você deixa ela crescer muitos galhos, todos aqueles galhos vão acabar tirando a força da planta e aquele monte de galhos vai produzir um monte de uvas pequenas. Agora, se você olha quais são os galhos mais fortes e deixa aqueles mais fortes, e os que estão mais fraquinhos, mais mirradinhos, você vai lá e poda eles, você corta fora, aqueles que estão fortes vão produzir ainda mais uvas, certo? E aqueles que estavam já pequenininhos, mirradinhos, que iam atrapalhar o desenvolvimento da planta, você tira fora. E a poda certamente é algo doloroso para a planta. Nós estamos tirando um pedaço dela. Você está cortando fora um pedaço da planta. Então, certamente isso não é algo gostoso, não é algo confortável, não é algo que a planta deseje, com certeza. Mas quando nós vemos nos nossos filhos
alguma coisa que está demais, né? Se a gente está satisfazendo a tudo que eles querem, se estou dizendo sim para tudo que eles querem, é como se eu estivesse deixando todas as vontades deles crescerem. Mas algumas coisas precisam ser podadas para que outras se desenvolvam ainda melhor. Então, veja que se você se sente culpado quando você diz um não para o seu filho, quando você nega alguma coisa para ele, lembre-se, sentir-se culpado é negar aos filhos um bom desenvolvimento. Eu estou podando meu filho por quê? Não é porque eu sou ruim e eu quero acabar com aquela plantinha. É porque eu amo aquela planta. Eu quero que ela dê ainda mais fruto. Eu estou olhando aquilo que precisa ser podado, eu vou lá e corto isso. Filho, não. Eu sei que você gostaria muito, eu sei que você queria mais um brinquedo, eu sei que esse brinquedo é legal, mas você acabou de ganhar um brinquedo esses dias, no Dia das Crianças, por exemplo, nós não vamos comprar outro agora. Ai, mas eu queria, é tão legal, meu amiguinho tem, eu vi na televisão, não sei o que, não sei o que. Eu sei, filho, você quer isso mesmo? Então a gente pode deixar isso pro Natal. No Natal eu vou comprar pra você. Quando nós dizemos um não assim, nós estamos podando um galho que estava excessivo, uma vontade que estava fora do controle ali, para que os outros galhos mais fortes cresçam, para que os galhos do autodomínio cresça, para que o galho da paciência cresça, para que o galho do controle sobre a frustração cresça. Nós estamos podando para que a criança se desenvolva mais. Isso é positivo, entende? Então veja, dizer não é amar seu filho. Nós dizemos não porque nós amamos. Então tenha cuidado. Ontem naquela perguntinha eu falei assim, nós não devemos nunca dizer nada negativo para a criança, que era uma resposta errada. E metade das pessoas erraram, né? E marcaram essa. Nós devemos dizer coisas negativas para a criança. E ainda eu coloquei lá, nunca, nós não devemos nunca dizer nada negativo. E muita gente caiu, era uma pegadinha, né? Muita gente caiu na pegadinha. Nós devemos sim, nós precisamos dizer nos momentos certos, para as coisas certas. Eu não posso dizer não para tudo. Não pode, não sobe, não desce, não pega, não brinca, não molha, não faz. Nós não podemos ser uma máquina de dizer não, é lógico, né? Mas nós precisamos dos momentos adequados. Quando dizer não? Quando eu tenho uma regra bem estabelecida e o meu filho quer contrariar essa regra. Por exemplo, a regra do doce que eu falei. Se você já deu essa regra que é um doce e seu filho quer mais um, não. A regra é não, então eu vou dizer não. Se o meu filho quer ficar acordado até tarde, ele sabe que a regra é, chegou tal horário, ele vai guardar tudo e vai dormir. Ele quer ficar até mais tarde? Não, a regra é, a hora de dormir é essa, então você vai dormir. Eu preciso ter as regras e caso em algum momento ele queira transgredir isso, eu vou dizer que não, isso é saudável para a criança, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Que quando os nossos filhos nascem, eles nascem com esse desejo de só fazer o que tem vontade, né? Você já deve ter percebido isso no seu filho. A vontade deles é fraca, né? Já falei sobre isso aqui. Eles não têm capacidade ainda para se colocar, para fazer alguma coisa que eles não querem. Nós precisamos ensinar. E o não, as podas, as palavras negativas vão ajudar a criança nesse processo, certo? Eles nascem egoístas. Todos nós nascemos egoístas. E se a gente não ensina a criança a lidar com esse egoísmo, ela cresce assim, ela cresce ainda pensando que ela tem que realizar tudo que ela quer, que todos os outros têm que fazer o que ela deseja. Isso é um perigo, certo? Uma criança que cresce achando que ela é o centro do universo, que todo mundo sempre fez a vontade dela, então o dia que não fizerem a minha vontade, meu Deus, o mundo cai, né? A criança faz todo aquele escândalo porque alguém disse um não pra mim. Então, outra coisa interessante aqui, o não sempre deve ser não. Se eu digo não para uma coisa hoje não pode pular no sofá. Não, porque não pode, vai estragar o sofá. Mas aí amanhã eu tô de bom humor, eu tô feliz, tô contente. Tá bom, pula no sofá, vai. Ou tem visita, não quero me indispor na frente das visitas, então tá bom, deixa. Hoje eu digo não, amanhã eu deixo a criança fazer. Isso também cria confusão. E isso me faz perder a autoridade. Cuidado, nós precisamos ser coerentes na nossa educação. Então, antes de dizer um não, pense a respeito. Por que que não?
Será que eu devo deixar? Será que eu não devo deixar? Talvez converse com seu parceiro, converse com o pai do seu filho, converse com seu marido. Fala, amor, o que você acha? Né? Ele quer isso aqui, o que você acha? Eu preciso ser coerente, porque se eu disser não hoje, eu tenho que manter esse não depois. Então, às vezes, nós erramos por conta disso. E, às vezes, nossos filhos não obedecem por conta disso. Porque hoje pode, amanhã não pode. Então, peraí. A mamãe deixou um dia, né? Ai, teve um sábado lá que você resolveu deixar o seu filho ficar a tarde inteira na frente da televisão. E aí, tem um outro dia que você resolve ser mais firme e fala pra ele, não, agora é hora de desligar. A criança pensa, nossa, mas aquele dia a mamãe deixou, eu vou tentar mais um pouco. E aí eles ficam desobedecendo, testando, porque eles sabem que teve um dia que pode. Então, muito cuidado, né? Quando a gente disser algo, nós precisamos ser claras e manter aquilo que nós dissemos. Uma coisa que pode ajudar quando nós precisamos dizer não para a criança e a gente sabe que aquilo vai desencadear uma birra, a gente sabe que a resposta da criança vai ser um choro, vai ser a frustração. Em vez de dizer não, nós podemos dizer um sim com condições. Por exemplo, lembra naquele caso do biscoito que a criança chegou a pedir? Você está ali na cozinha preparando o almoço, é 11h30, seu filho está com fome porque está chegando a hora do almoço, é lógico, e ele vem pedir o biscoito. Aí, em vez de você falar assim, não, agora não pode. Ah, vai chorar, vai fazer escândalo, se for pequeno, né, principalmente. Então, em vez de dizer não, você fala assim, sim, filho, tá bom, eu vou te dar o biscoito logo depois que você almoçar. Quer dizer, a criança vai ficar meio contrariada, mas o não em si, ele tem um peso grande, né? Nós podemos dizer não sem dizer não. Mas veja, essa que é a mensagem que eu queria deixar aqui na live. Não tem problema em dizer não para o seu filho, mesmo que ele seja pequeno. Mesmo que ele seja um bebê. Às vezes eu recebo mensagens de mães falando assim, Mari, mas eu não sei como que eu faço para não dizer não. Como é que eu faço para não dizer não para a criança? Ué, mas quem falou que não pode dizer não? Alguém deve ter falado, né? Porque muita gente errou ontem a pergunta aí. Então tem muita gente achando que nunca pode dizer não. É claro que você pode, você deve. Você não deve dizer não o tempo todo, mas nós precisamos dar limites para eles. Nós precisamos mostrar que existem coisas que são permitidas e coisas que não são adequadas. E é esse o nosso papel enquanto pais. Se nós não fizermos isso, nós estamos sendo irresponsáveis. Estamos criando filhos que não vão estar prontos para a vida adulta, não vão estar preparados para a vida madura, certo? Se nós dissermos sim o tempo todo, se eu deixo tudo que meu filho quer, se eu permito tudo que ele quer, porque eu tenho medo de dizer não, eu estou super protegendo. E superproteção não é amor. Superproteção cria adultos inseguros, adultos que não estão preparados para a vida, adultos com medos. Porque os pais superprotegem, mas o mundo não faz isso. A vida adulta não faz isso. Então eu preciso preparar os meus filhos para isso, certo? Quando eu vou dizer algo pela primeira vez, imagina que você tem um bebê pequeno em casa e que ele está começando a explorar algumas coisas. A primeira vez que eu digo um não, eu tenho que ter cuidado, falar de forma calma, num tom de voz firme e seguro. Não mexer aí, faz dodói, não pode, brinca com esse. Então eu posso dar uma outra alternativa para a criança, mas falar um não de forma calma e segura. Eu não preciso gritar, eu não devo gritar, inclusive. Não mexe aí, por isso nossa criança leva um susto e aquilo vai causar dentro dela já uma sensação que cada vez que você disser um não de novo, ela vai reagir daquela mesma forma, né? Então, calma, explique o não com uma frase, no máximo 2 frases. E se ele te perguntar mais depois, né, se é uma criança maior, você pode explicar sim, sem problema nenhum, tá? Mari, o que eu faço se o meu filho chorar? Eu digo não e ele vai chorar. E aí, o que eu faço? Eu posso consolar a criança. Fala, filho, tudo bem. Você disse não para o seu filho, ele queria um doce, por exemplo. Filho, eu sei, meu amor, eu sei que você queria um doce. Mas você sabe que comer muito açúcar não é saudável para você. E você sabe que o dia de comer doce é tal dia, ou a hora que você vai comer doce é tal hora. A mamãe entende você que você tá triste, porque você gosta muito disso, né? Tá tudo bem você ficar triste, eu entendo você. Você pode consolar o seu filho, você pode demonstrar empatia, mas não volte atrás só porque ele chorou. Você até pode abrir exceções e voltar atrás, como eu expliquei antes, porque você julgou que estava errado o não que você disse. Agora não volte atrás só porque a criança chorou. Infelizmente, em alguns momentos, nós vamos causar o choro dos filhos, e é isso que acontece.
Você já deve ter tido essa experiência aí de você dizer um não e você provocar o choro da criança. Ok, tá tudo bem. Não se culpe por isso, você não é uma mãe ruim por isso, certo? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. A Moraes Silva. Infelizmente eu sou uma máquina de dizer não. Como é importante a gente tomar consciência disso, né? Então eu não tô falando aqui diga não, mas para você ficar como uma máquina de dizer não, né? Como ela comentou aqui. Nós precisamos nos policiar para que isso seja dentro do necessário, dentro do adequado. É como eu digo, eu preciso dizer não sempre que necessário e sim sempre que possível. Nós podemos dar coisas, nós podemos fazer coisas que eles querem, nós podemos agradar aos nossos filhos, claro, por que não? Mas sempre que necessário, diga não. Aqui tem comentários sobre crianças que não obedecem, né? A questão da obediência, dá outras lives aqui pra gente conversar a respeito, né? Ó, a Soiane fez uma pergunta interessante aqui. Ela falou assim, Mari, eu não tenho dificuldade em dizer não, mas eu fico com raiva porque eles continuam insistindo e questionando o porquê do não. Soiane, eu diria assim que é um direito da criança questionar, mas nós temos que ter firmeza, né? Nós não podemos ser aquela mãe mole, aquela mãe frouxa que fica ali dando corda para conversa há muito tempo. Então, o que eu considero adequado? Por exemplo, com as minhas mais velhas aqui em casa, de 11 e 8 anos. A pequenininha ainda não, né? A Helena tem 4 anos, ela ainda não entra nessa argumentação, porque ela não tá na idade da razão ainda, né? A idade da razão é lá pelos 6, 7 anos, então depois disso, em geral, seus filhos devem ter mais do que isso, né? Se você diz um não e a criança fica, por que não, mamãe? Você explica. Por exemplo, seu filho quer ficar acordado assistindo televisão. Por que não, mamãe? Porque você é criança e você precisa de mais horas de sono do que um adulto, por exemplo. Às vezes eles perguntam, ai, mas por que você pode ficar acordada e eu não posso? Você explica, porque eu sou adulta e eu vou fazer outras coisas agora, você é criança e precisa dormir mais que eu. Você tem que acordar cedo da manhã para que você não fique cansado. Ponto. Ai, mas já falei, já expliquei para você e não vou mais conversar sobre esse assunto. Se você já explicou, já deu as razões e a criança continua questionando para tentar te fazer amolecer, seja firme e põe um ponto final. Fala, não, eu já disse não, venha, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos escovar os dentes para dormir, por exemplo. Nós podemos responder as perguntas da criança até que ela entenda, mas a partir do momento que você percebeu que ele entendeu o porquê e ainda assim eles continuam insistindo, aí a gente já tá dando conversa demais, a gente já tá dando corda pro assunto e a criança tá enrolando, certo? Então, cuidado nisso, Soiane, você vai ter que definir aí o que é que acontece, mas questionar é um direito da criança. Se ele quer só saber o porquê, ok, responda o porquê. Agora, quando você percebe que é enrolação, aí você pode cortar isso, né? Ó, a Thaís comentou aqui, né, que ela tem o Davi pequenininho, sobre a questão de dizer não para as crianças pequenininhas, para os bebês, né? Nós podemos dizer não para eles? É claro que nós podemos dizer não. Mas olha aqui que ideia. Ela falou assim, ó, em casa eu deixei todo o ambiente preparado para o meu filho explorar e eu só digo não quando for uma situação de perigo. Lógico, senão a gente vira uma máquina de dizer não, né? Ai, não mexe no pote, não mexe no bibelô, não mexe no quadro, não mexe na tomada. Quer dizer, você vai ficar o tempo todo dizendo não para a criança. Isso acaba sendo desgastante. Não é porque vai traumatizar a criança, tá? Mas é porque é desgastante para nós. Então você tem a opção de preparar o ambiente para precisar dizer não menos vezes, né? É mais fácil. A Liana perguntou assim, Mari, e trocar o não por uma afirmação? Aí, em vez de dizer não pega, dizer solta. Pode também, Liana? Claro que pode. Mas eu vejo assim que tem muitos pais e mães que acabam ficando bitolados com isso. Tipo, eu não posso nunca dizer um não. Não tem problema, entende? A gente pode dizer, por exemplo, se a criança tá indo pegar
uma xícara. A xícara tá lá na altura, você sabe que isso quebra, que ela não pode pegar. Em vez de você deixar a criança ir lá, pra daí você dizer não pegue a xícara, você pode chamar o seu filho. Filho, olha aqui que legal essa caneta, vem cá, vamos desenhar. Você pode trocar, chamar a atenção por outra coisa, para não precisar dizer não pegue a xícara. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Que não tem problema em dizer não. Não é assim essa coisa de outro mundo, que eu nunca devo dizer nada negativo. Isso que me assustou ontem naquelas perguntas que eu coloquei pra vocês. Eu usei a palavra nunca. Então voltem lá nos stories depois e vejam, talvez até vocês tenham errado essa pergunta. Nós não devemos nunca dizer nada negativo pra criança. Isso é mentira. Nós devemos negar aquilo que não pode ser permitido, certo? Gente, é isso. Eu vou colocar mais umas perguntinhas hoje lá nos stories. Depois vocês passam lá, dão uma olhadinha nas de ontem. Quem não fez ainda, faça o teste. E aí depois a gente conversa mais. E se vocês tiverem sugestões de temas, também tragam pra mim. Põe lá no direct, a gente conversa. E nos vemos de novo amanhã no Café com a Mari. Só quero lembrar pra vocês, quem ainda não viu, que agora em novembro eu tô com promoção dos meus cursos, tá? Então nós estamos em Black November por aqui, até dia 30 de novembro. Todos os meus cursos estão com promoção de 25% e quem comprar o pacote de 3 cursos tem 40% de desconto, tá? Então, dê uma olhadinha. Lá no meu link da bio, você clica lá naquela linha azulzinha lá do meu perfil do Instagram e tem lá todos os cursos que estão em promoção, tá bom? Quem quiser, aproveita que a hora é agora, combinado? Espero vocês, então, até amanhã no nosso Café com a Mari. Tchau, tchau!